Fala pessoal, beleza? Leandro do canal LLSV. Pessoal, eu estou aqui no meio de um estudo e resolvi gravar esse vídeo por achar que o conteúdo possa ser relevante para mais alguém. Como diz o enunciado do vídeo, como gerar um sinal de 4 a 20 mA através da saída PWM do Arduino. Bom pessoal, eu tenho utilizado o Arduino nos meus estudos faz algum tempo. Eu sou técnico em eletrotécnica e também técnico em automação industrial. E o Arduino foi uma solução mais dentro do meu orçamento para conseguir continuar simulando processos. Outrora, na escola técnica, a gente tinha acesso, a nossa turma tinha acesso a uma planta de instrumentação que a gente poderia simular inúmeros processos. Processos como temperatura, vazão, nível, pressão. E após o término do curso, né, a gente perde todo aquele acesso àquela tecnologia. E o Arduino tem me ajudado bastante devido à sua gama muito grande de sensores. Sensores esses que se assemelham a sensores que são utilizados na indústria. Então a gente consegue continuar simulando processos, mantendo o conhecimento em dia, o que é fundamental, porque quando a gente fica muito tempo sem exercitar, a gente acaba esquecendo o conteúdo e isso é prejudicial, ainda mais para quem pensa em prestar um concurso, para quem vai participar de processo seletivo. Hoje é muito difícil você participar do processo seletivo sem fazer uma prova de conhecimentos específicos. Como você pode ver, o vídeo já começa aí com o projeto em funcionamento. Eu tenho ali a minha informação de temperatura, está em 56 graus. A minha informação de corrente está 12,9 mA. Tanto no monitor serial quanto lá no meu multímetro, você pode ver que o projeto está bem coerente. Mesmo utilizando o Arduino, eu estou conseguindo uma precisão muito boa em relação às informações do projeto, beleza? Pessoal, ao longo do vídeo eu vou mostrar como é que eu desenvolvi esse projeto, tudo que eu usei de hardware, de software, beleza? Então fica ligado no vídeo, quem puder já curte, já compartilha o vídeo para nos ajudar aí, beleza? Bem pessoal, eu fiz uma pesquisa sobre como converter o sinal de tensão do Arduino para um sinal de corrente e achei no mercado essa plaquinha e é ela que faz a conversão do sinal de 0 a 5 volts para 4 a 20 mA. Vocês podem perceber que a conexão dela com o Arduino é muito simples. Ela tem uma alimentação externa, onde eu estou utilizando uma fonte de 12 volts, e um ponto de saída, que é o terminal Out, e entre Out e o GND você tem a medição de corrente. Do outro lado da placa você tem a entrada do PWM do Arduino, e vocês podem reparar que ela tem dois trimpotes de ajuste. Esses trimpotes são para você ajustar a sua faixa inferior, o 4 mA, e o máximo da sua faixa, que é o 20 mA. Um exemplo é, você alimentou a sua placa com os 12 volts e você colocou a ponta de prova do seu multímetro na escala de corrente entre Out e GND, e com a entrada PWM da placa em 0 volts, você tem que ler 4 mA do seu multímetro. Se estiver qualquer faixa diferente disso, é a hora de você ajustar no trimpote de ajuste para menor faixa. Depois você pega e liga diretamente no 5 volts do Arduino, e é onde você tem que ter o superior da sua faixa, os 20 mA. Não tendo isso, você vai ajustar o trimpote de máxima faixa. Então pessoal, como eu quero que o meu projeto fique o mais semelhante possível com aquilo que a gente vê dentro da indústria, eu estou fazendo com que a minha corrente varie entre os 4 a 20 mA através do controle de temperatura. Por exemplo, eu defini um range de temperatura de 0 a 100 graus Celsius, ou seja, quando minha temperatura estiver 0, seria 4 mA, e quando tiver 100 graus Celsius, seria meus 20 mA. Beleza? Para isso eu estou utilizando um sensor da Dallas, que é o DS18B20. É um sensor, como vocês podem ver, muito tranquilo também de configurar com o Arduino. Eu não vou me prender muito nas configurações de sensor, mas eu posso dizer que assim que eu adquiri o sensor, eu entrei na internet, procurei como configurar ele com o Arduino,
baixei as bibliotecas que são necessárias para poder fazer a conexão dele com o Arduino e assim definir dentro do meu código o range máximo e o range mínimo que eu preciso, que eu quero para o meu projeto. Apesar dele ser de menos 55 a 125 graus Celsius, eu estou definindo que ele vai ter um range de 0 a 100 graus Celsius. Beleza? Essa imagem é só para exemplificar aquilo que eu falei anteriormente. Esse aí é o range de temperatura que eu defini no meu projeto. Como vocês podem ver, 4 a 20 mA, variação de 0 a 100 graus Celsius. Quando eu falei que eu quero que o meu projeto fique o mais semelhante possível àquilo que a gente vê dentro da indústria, vamos imaginar que eu tenho uma sonda de temperatura e um indicador de processos que também, entre essas indicações, indique temperatura. Eu vou lá na calibração do meu instrumento, eu coloco a sonda que eu estou utilizando, por exemplo, um PT100, defino o meu range mínimo e máximo de temperatura e na saída de corrente desse indicador eu vou ver meus 4 a 20 mA variar de acordo com esse range que eu defini no meu indicador. Pessoal, já começa essa parte do vídeo me desculpando. Eu tinha um outro notebook que eu utilizava um comando, um atalho para poder gravar a tela dele. E eu troquei de notebook, porém o comando que eu utilizava para o outro não funciona nesse. E já quem souber aí como é que eu faço para gravar a tela desse notebook aí, ele é um Asus, já deixa aí nos comentários a dica. Pessoal, essa aqui é uma parte que muita gente não ensina, tá? Normalmente quando você compra um instrumento, eu vou citar como exemplo, eu tenho um medidor de nível que eu configuro muito ele no meu trabalho e ele vem do fabricante com uma configuração de 0 spam. E essa configuração de 0 spam, ela já é definida pelo range de trabalho do instrumento. Ele mede distância, então ele tem um range de 0,350 a 13 metros. 0,350 é conhecido como a área cega dele, 13 metros é a faixa máxima. Então esse 0 spam default é o que vai garantir que ele vai funcionar corretamente dentro dessa faixa de 0,350 a 13 metros. Então, para fazer a configuração aqui do Arduino, para que ele trabalhe dentro da faixa que eu determinei, que para 0 a 100 graus Celsius ele varie a corrente em miliampere de 4 a 20, eu estou definindo aqui um spam e um 0. Eu posso fazer esses cálculos à mão, porém eu utilizo uma planilha que com certeza é muito utilizada também por quem faz projetos profissionais, seja com microcontrolador ou até mesmo com CLP. Eu coloco a faixa que eu preciso e ele já me dá o cálculo de 0 e spam que eu preciso colocar, seja ele na minha programação ladder, seja ela na minha programação aqui na linguagem do Arduino. Então eu sei que para dentro dos ranges que eu defini, para mim ver a variação de corrente, eu preciso colocar na minha programação o spam de 0,16 e o 0 vai ser 4. Então, eu pegaria esse spam de 0,16, multiplicaria pela minha temperatura, que está sendo medida pelo meu sensor, e somaria mais 4. Assim, eu vou ter a minha variação de corrente. E é isso que eu estou fazendo aqui no meu programa. Pessoal, vale lembrar que o programa original ele é um exemplo da biblioteca. Porém, se você usar apenas esse exemplo da biblioteca, quando eu conectar o sensor ao Arduino, gravar esse programa e abrir o monitor serial, ele vai me trazer apenas a informação de temperatura.
eu preciso entrar com esses cálculos para o programa se comportar da forma que vocês viram no início do vídeo, trazendo a informação além da temperatura, a informação também da corrente, beleza? Então, como vocês podem ver, eu defini o span 0.16, o 0 em 4, e lá no loop eu estou trazendo esse resultado. Eu criei uma variável float de resultado analog, que é o que ela vai me trazer a resposta da minha corrente, da minha variação de corrente. E vocês podem ver que eu estou pegando o span, multiplicando por resultado temp. O resultado temp, ele está recebendo a minha informação do sensor. Você pode ver que na segunda linha do loop eu tenho essa variável resultado temp recebendo o valor de temperatura que é de uma variável que já vem da biblioteca. Essa variável traz a resposta de temperatura. Então, eu multiplicando o span pelo resultado temp mais o zero, eu vou ter o resultado analog. Aí agora, vou falar para vocês como eu fiz para que a minha saída PWM conseguisse também a mesma resolução de corrente que aparece no monitor serial. Essa resolução que você vê no multímetro. Então, pessoal, voltando para aquela planilha, eu sei que a variação PWM do Arduino em valores analógicos é de 0 a 5 volts. Porém, a interpretação do Arduino é completamente digital. Então você tem a saída PWM, ela é uma saída de 8 bits, então você tem a variação de 0 a 255. Sabendo que a variação do Arduino é de 0 a 255 para a saída PWM, eu coloquei esses valores aí na planilha. Lembrando, como eu falei, eu tenho como calcular esses valores à mão, porém eu utilizo essa planilha que facilita muito os meus cálculos. Então eu sei que o span que eu preciso para essa variação do meu valor em PWM é um span de 15,9375 e o meu zero é o menos 63,75. É esse zero e span que eu preciso colocar nos meus cálculos no Arduino. Então, pessoal, agora vem a grande sacada para aqueles valores que você vê no multímetro estarem coerentes com os valores que você está vendo na resolução do monitor serial. Eu tenho outras duas variáveis chamadas span, só que é span2 e 02. Essas variáveis vão receber os valores que eu mostrei na tabela, que é o 15.9375, que é o meu span, e o meu zero, que é o menos 63,75. E para fazer essa variação, o que eu estou fazendo? Eu criei uma outra variável chamada resultado analog 2, que ela vai receber o cálculo da minha resultado analog, que é a minha corrente que está apresentando no monitor serial. Essa corrente que está entrando e apresentando no monitor serial, ela vai receber o meu span2 e vai ser multiplicada pelo meu span2 e vai ser somada ao meu 02. E a minha variável que vai fazer a variação do PWM vai receber o resultado da analog 2. Ou seja, toda vez que a corrente que está sendo apresentada no monitor serial variar, ela também vai variar o meu PWM de acordo com a faixa que eu defini. E, tendo definido na minha placa meu range mínimo e meu range máximo configurado com a tensão ela em 0 volt, ser o meu 4 mA e colocando a tensão máxima de 5 volt, apresentar os meus 20 mA, você vai ver que essa variação vai ficar extremamente coerente com aquilo que eu defini no projeto.
Pessoal, vocês podem reparar que na variável span2, a variável float span2, na variável eu coloquei o valor de 15.938, porém na tabela, na planilha, está um valor de 15,9375. Por que disso? Como eu falei, eu estava utilizando um outro notebook. E nesse outro notebook eu tinha o Excel. E o Excel não me trouxe esse valor quebrado. Ele já arredondou para 15.938 em vez de 75. E nesse notebook eu estou usando o Library Calc. E o Library Calc ele já me trouxe uma informação com várias casas decimal. Se você analisar, eu vou abrir um pouco mais aqui a planilha. Eu vou expandir aqui a planilha. Vocês vão ver que o meu valor de span bem baixo, ele está 0,027 com várias casas decimais. Isso no Library Calc. Porém, se eu fizer esse mesmo cálculo no Excel, o Excel já vai me arredondar para 0,0628. O que isso pode influenciar? Na precisão do sistema. Então é importante se atentar quando você está utilizando planilhas de cálculo diferente do Excel para fazer esse tipo de cálculo, beleza? Porém, no meu programa, o valor de 15.938 não alterou em nada a precisão do meu sistema. E também 9375 não alterou em nada. Se manteve com a mesma resolução. Mas como eu já tinha colocado 9378, eu mantive 9378. Beleza? Então, pessoal, agora vem a grande sacada para aqueles valores que você vê no multímetro estarem coerentes com os valores que você está vendo na resolução do monitor serial. Eu tenho outras duas variáveis chamadas span, só que é span2 e 02. Essas variáveis vão receber os valores que eu mostrei na tabela, que é o 15.9375, que é o meu span, e o meu zero, que é o menos 6375. E para fazer essa variação, o que eu estou fazendo? Eu criei uma outra variável chamada resultado analog 2, que ela vai receber o cálculo da minha resultado analog, que é a minha corrente que está apresentando no monitor serial. Essa corrente que está entrando e apresentando no monitor serial, ela vai receber o meu span2 e vai ser multiplicada pelo meu span2 e vai ser somada ao meu 02. E a minha variável que vai fazer a variação do PWM vai receber o resultado da analog 2. Ou seja, toda vez que a corrente que está sendo apresentada no monitor serial variar, ela também vai variar o meu PWM de acordo com a faixa que eu defini. E, tendo definido na minha placa meu range mínimo e meu range máximo configurado com a tensão ela em 0 volt, ser o meu 4 mA, e colocando a tensão máxima de 5 volt, apresentar os meus 20 mA, você vai ver que essa variação vai ficar extremamente coerente com aquilo que eu defini no projeto. Pessoal, essa aí é a maquete do projeto. Eu tenho essa versão aí do Arduino Uno. Achei muito interessante, muito legal ela. Eu encontrei ela no AliExpress. Você já tem integrado nela botões, LEDs e um buzzer. Isso ajuda muito na hora de você desenvolver projetos. Você afasta um pouco aquela questão do mau contato quando você tem muitos cabos no protoboard. Então eu gostei muito dessa plaquinha.
Vocês podem ver também a placa que faz a conversão do sinal de 0 a 5 volts para 4 a 20. Aí as pontas de prova do multímetro ligada, a informação apresentada lá no multímetro e o sensor de temperatura ali no copo medindo a temperatura da água. Beleza, pessoal? Então, pessoal, é um print da tela de medição. Tá vendo aí que a temperatura está em 32,56 graus e eu tenho uma corrente de 9,2 mA. Fazendo aí a conta na calculadora, vocês podem ver que o meu sistema está funcionando bem coerente com aquilo que apresenta na interpolação, né? Que é o cálculo que a gente realiza para calcular aí a saída do sensor. Bem, eu vou ficando por aqui. Gostei muito de realizar esse projeto, tem me ajudado bastante nos cálculos, nos estudos. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, curte, compartilha. O próximo vídeo é como você ligar o 420 no Arduino.